Há histórias que a gente ouve e sente um nó na garganta antes mesmo de terminar a primeira frase. Esta é uma delas. Uma menina cresceu carregando uma ferida que nenhuma criança deveria conhecer: a rejeição da própria família. Não por maldade dela, não por erro seu, mas simplesmente porque, aos olhos de quem deveria amá-la incondicionalmente, ela não era suficiente. O que acontece com uma criança marcada assim? O que ela constrói com os cacos que sobram? E o que acontece quando, anos depois, aqueles que a deixaram para trás resolvem aparecer e bater na porta que eles mesmos fecharam? Prepare o seu coração, porque essa história é real, é pesada e vai até o fim. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu nasci em Recife, numa terça-feira de março, com o sol rasgando o céu lá fora e o cheiro salgado do mar chegando pela janela do hospital, como se a cidade também quisesse me receber. Nasci 6 minutos depois da minha irmã, e esse detalhe, que parecia não ter nenhuma importância no começo, acabou se tornando o fio que puxou tudo o que veio depois. Somos gêmeas, eu e Raíssa, mas desde que eu me entendo por gente, o mundo nunca nos tratou como tal. Raíssa nasceu com a pele clara, olhos castanhos claros com um brilho que puxava a atenção de qualquer um, e um cabelo liso e dourado que minha mãe penteava com dedicação todas as manhãs antes de sair. As pessoas paravam no mercado, na calçada, no ponto de ônibus para comentar: "Que boneca, Silvana, parece de catálogo." Era a frase de todo adulto que cruzava com minha mãe, empurrando o carrinho duplo pelas ruas de Casa Amarela. Eu ficava sentada ali, no lado esquerdo do carrinho, esperando que alguém também virasse o rosto na minha direção, que alguém também achasse alguma coisa bonita em mim. O máximo que eu recebia era um sorriso rápido e educado, do tipo que as pessoas fazem sem parar de andar, sem realmente olhar. Minha mãe se chamava Silvana. Era uma mulher de rosto comprido, sempre com um grampo de plástico colorido, segurando o cabelo numa meia rabicó descuidada, e uma expressão que oscilava entre o cansaço e a impaciência. Trabalhava numa loja de tecidos em Boa Viagem, e quando chegava em casa à noite, trazia consigo o cheiro de pó de tecido misturado com o suor do dia longo. Tirava o sapato na entrada, deixava a bolsa em cima do frigobar da sala, e a primeira coisa que fazia era chamar Raíssa, não as duas. Raíssa, meu pai, Robson, era garçom num restaurante na orla. Chegava tarde, às vezes, quando a gente já estava dormindo, e nos dias de folga ficava na varanda com uma garrafa de cerveja gelada, olhando o movimento da rua com um olhar que não estava vendo nada. O apartamento onde crescemos ficava num prédio velho, no bairro de Casa Amarela. As paredes do corredor tinham manchas amareladas de umidade perto do teto. O elevador vivia com uma plaquinha de "em manutenção", colada com fita adesiva descascada, e a janela do quarto que eu dividia com Raíssa dava para um muro com grafite desbotado que dizia algo que nunca consegui ler direito. O cheiro de dentro era de comida requentada e de um pano de chão úmido que minha mãe deixava sempre grudado junto à porta da cozinha. Era a nossa casa, e nos primeiros anos eu gostava dela com aquela lealdade irrefletida que toda criança tem pelo lugar onde dorme. O problema nunca foi a pobreza. O problema foi a diferença que eu aprendi a enxergar antes mesmo de saber o que aquilo significava. Quando tinha uns 5 anos, lembro de estar sentada no chão da sala, brincando com um pente velho e uma boneca sem cabelo, enquanto Raíssa ficava no colo da minha mãe. Silvana separava mecha por mecha do cabelo liso da minha irmã. Passava o pente devagar, com uma atenção quase meditativa, e colocava uma fita rosa que ela havia comprado especialmente na Feira da Madalena. Eu me levantei devagar, me aproximei e puxei a barra da blusa da minha mãe com os 2 dedos. "Mãe, penteie o meu também." Ela me olhou por um segundo, um olhar rápido e avaliativo, e disse: "O seu é enrolado demais, Tamires, vai brincar." Depois voltou a olhar para Raíssa como se eu não tivesse falado nada, como se eu tivesse simplesmente parado de existir. Aquilo doeu de um jeito que uma criança de 5 anos não sabe nomear. Mas o corpo registra. O corpo guarda tudo.
Organiza numa prateleira interna que você só vai encontrar anos depois, quando começa a entender por que certos cheiros e certas frases te paralisam sem aviso. Na escola estadual da rua de cima, a professora colava os desenhos de Raíssa na parede de cortiça perto do quadro negro. Qualquer coisa que minha irmã fizesse virava motivo de elogio sonoro, comentado para toda a classe. Eu desenhava com mais capricho do que ela, ficava mais tempo com o lápis de cor na mão. Escolhia as cores com cuidado e recebia um sorriso breve da professora, nada mais. As crianças da turma sabiam o nome da minha irmã antes do meu, mesmo sendo gêmeas e estando na mesma sala. Com o tempo, passei a me apresentar sempre dizendo: sou a Tamires, irmã da Raíssa, como se precisasse desse contexto para ter existência. Comecei a ficar horas na frente do espelho do banheiro. Pequenas horas de uma criança tentando entender o que havia de errado nela. Minha pele era mais escura, o cabelo crescia volumoso e crespo para cima e para os lados. E meu rosto tinha um formato arredondado que eu ficava tentando encontrar nos rostos das bonecas, nas propagandas da televisão, mas nunca encontrava. Eu não era feia. Hoje eu sei disso com uma clareza que me dói pela demora que levei para chegar. Mas naquela época, o único espelho que eu tinha era a comparação constante com minha irmã, e a mensagem que o mundo inteiro me mandava era inequívoca. Ela era o modelo. Eu era o desvio. A crueldade da minha mãe nunca foi de gritar ou bater. Era mais fina do que isso, mais difícil de provar para qualquer pessoa de fora. Era ela fazendo o ovo mexido do jeito que Raíssa gostava, com cebola e tomate, sem perguntar o que eu queria. Era o bolo de aniversário nas cores favoritas da minha irmã, com a minha velhinha enfiada numa pontinha sem enfeite. Era a hora de dormir, quando ela cantarolava baixinho do lado da cama de Raíssa, arrumava a coberta nos cantos e passava pela minha porta sem pausar, sem olhar, sem nada. Esse tipo de coisa não deixa marca visível. Não tem como mostrar para um adulto e receber validação, mas vai cavando por dentro, devagar, feito água em pedra, até que você começa a achar normal não ser visto. Meu pai estava presente de corpo, mas ausente de tudo o mais. Não era maldade da parte dele, acho. Era simplesmente um homem que trabalhava muito, chegava exausto e não tinha energia emocional para enxergar o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Quando ele estava em casa, eu ficava por perto, esperando que ele me puxasse para conversar, me perguntasse da escola, da vida, qualquer coisa. Mas ele ficava olhando para frente com aquele olhar distante que os adultos cansados têm, e eu eventualmente ia embora sem que ele notasse minha saída. Quando eu tinha 8 anos, minha avó paterna, Dona Eunice, começou a aparecer com mais frequência. Era uma mulher pequena, de cabelo branco cortado bem curtinho, que andava sempre com uma bolsa de couro marrom suado no braço e que tinha o hábito de falar baixo, mas com uma firmeza que fazia todo mundo prestar atenção nela. Ela vinha nas tardes em que meu pai trabalhava e minha mãe chegava mais tarde. Fazia cuscuz no vapor, tapioca com queijo coalho, às vezes um bolo de milho com erva doce que deixava o apartamento inteiro com aquele perfume quente e adocicado que me dava uma sensação de segurança que eu não conseguia explicar com palavras de criança. Enquanto esperava o cuscuz amornar sobre o pano de prato, ela me chamava para sentar do lado dela na mesa da cozinha. Me perguntava da escola, das amigas, do que eu gostava de ler. Era a primeira pessoa que fazia isso com aquela atenção genuína, aquela escuta que não estava com pressa de terminar. Me olhava nos olhos quando eu falava, comentava o que eu dizia, fazia perguntas que mostravam que ela tinha ouvido a frase inteira, me contava histórias de quando meu pai era criança, dos tempos em que a família morava em Caruaru, do trabalho no roçado, dos forrós de São João que duravam da noite até o sol raiar com forró e sanfona tocando em praça aberta. Nas tardes com Dona Eunice, eu me sentia uma pessoa real, não a segunda colocada, não a sombra de ninguém. Mas Dona Eunice não ficava o dia todo. E quando ela ia embora, o apartamento voltava a ser o que era. O momento que mudou tudo aconteceu numa noite de novembro. Eu tinha 9 anos. O calor era aquele calor úmido de Recife que gruda na pele como plástico molhado.
O cheiro de fritura vindo da janela do vizinho do terceiro andar se misturava ao cheiro de esgoto que subia do bueiro perto do prédio, e a televisão da sala estava ligada em algum programa que ninguém estava assistindo de verdade. Minha mãe e meu pai conversavam na cozinha com a voz baixa e contida, daquele jeito que os adultos usam quando não querem que as crianças ouçam. Mas eu sempre ouvi tudo, sempre. Não dá para continuar assim, Robson. Tô me virando sozinha, praticamente. Você não tá sozinha? Para com esse exagero. Tô sim. Conta o dinheiro que entra, conta as horas que trabalho, conta o que eu faço dentro dessa casa sem ajuda. E ainda com 2 meninas para criar, sendo que uma delas, ela parou. O silêncio que se instalou durou mais do que deveria. Mais do que o silêncio. Normal de quem está procurando a palavra certa. Sendo que uma delas o quê? Perguntou meu pai. A voz um tom mais baixo, mais cautelosa. Deixa pra lá. Mas eu já tinha ouvido o que não foi dito. Já tinha entendido o que aquela pausa significava. E esse silêncio pesou mais do que qualquer frase completa poderia pesar dentro de uma criança de 9 anos que já sabia, no fundo, há um bom tempo, que ocupava menos espaço naquela casa do que a irmã. 3 semanas depois, me mandaram passar as férias na casa da minha tia Berenice, irmã da minha mãe, que morava em Olinda. Disseram que eram férias de verdade, que eu ia adorar, que lá tinha quintal grande com pé de acerola, que tia Berenice fazia o melhor mungunzá do mundo e que ia ser ótimo para mim sair um pouco de Recife. Me mandaram com uma mochila verde com 3 trocas de roupa dobradas às pressas, uma sandália nova, embrulhada num saco plástico e uma caixa de bombons que minha mãe disse que era para eu entregar para tia como presente de chegada. Raíssa ficou em casa. Eu não voltei. Olinda era diferente de Recife, com a leveza que às vezes o mar tem quando a tarde esfria. O cheiro de mangue chegava junto com a brisa, as ruas de pedra subiam morros com casarões coloridos e tia Berenice morava numa casa de tijolo aparente com janelas de madeira verde, numa viela de paralelepípedo que rangia debaixo dos pés. Era uma mulher larga de ombros, de riso fácil e voz que enchia o cômodo sem esforço. Me recebeu com um abraço que cheirava a sabão de coco e me disse que o quarto dos fundos era meu. Não disse, enquanto você estiver aqui, Ati. Disse, é seu. Eu ainda não entendi completamente o tamanho daquilo naquela época. Durante as primeiras semanas, eu esperava. Acordava todo dia, achando que o telefone ia tocar e minha mãe ia dizer que estava vindo me buscar, que as férias tinham acabado, que estava na hora de voltar para Casa Amarela. O telefone da tia Berenice tocou várias vezes naquele período. Nunca era minha mãe. Era a comadre dela. Era o mercado do bairro confirmando a entrega. Era meu pai uma vez, mas só uma. E a conversa foi curta demais para ser uma conversa de verdade. Quando tia Berenice desligou, ficou quieta um tempo, olhando para o aparelho pousado na mesa, e depois me chamou para ajudar a descascar inhame no tanque da cozinha. Não me explicou nada. Mas algo na forma como ela respirou fundo antes de se levantar, algo naquele silêncio comprido que ela escolheu em vez das palavras, me disse tudo o que eu precisava saber. Eu tinha 9 anos e entendia mais do que qualquer adulto ao meu redor supunha. Chorei de noite durante muitos dias seguidos, calada, e com o rosto enterrado no travesseiro que cheirava a cedro do guarda-roupa antigo da tia. Chorei por muitos dias seguidos, sem entender completamente por quê, porque a dor ainda não tinha nome. Não era saudade de Recife, não era saudade do apartamento. Era saudade de uma coisa que nunca existiu de fato, de uma mãe que eu nunca realmente tive, de um lugar que nunca ocupei com segurança. Chorei pela versão de mim que ainda esperava ser escolhida. Mas o quintal de tia Berenice tinha um pé de acerola que ela havia prometido, e tinha um pé de manga também, e um canteiro de coentro e cebolinha perto da torneira da lavanderia e um gato velho chamado Caju, que dormia o dia inteiro numa cadeira de palha e não ligava para nada nem para ninguém. Foram essas coisas pequenas que começaram a preencher o que estava vazio, não de uma vez, devagar, como a claridade que entra pela fresta de uma janela antes de você ter coragem de abri-la de vez. Tia Berenice me botou na escola, uma escola pública a 2 ruas de casa,
com um muro pintado de amarelo descascado e uma diretora de voz firme chamada Dona Hermínia, que cumprimentava cada aluno pelo nome na entrada toda manhã. No primeiro dia, fui sozinha com uma lista de material numa folhinha dobrada no bolso e o coração batendo mais rápido do que deveria. Me sentei no fundo da sala, ao lado de uma menina chamada Dulciene, que estava desenhando formigas no caderno com uma caneta vermelha, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ela olhou para mim sem cerimônia e disse: "Você é nova?" Eu disse que sim. Ela disse: "Senta aqui então, o ventilador bate melhor aqui." E foi assim, com essa economia de palavras, que comecei a ter a primeira amizade que não era contaminada pela sombra da minha irmã. Dulciene era filha de um vendedor de caldo de cana da feira de Olinda e de uma professora de reforço que dava aula em casa. Era curiosa do jeito que os curiosos de verdade são. Aqueles que fazem perguntas porque querem a resposta, não por protocolo. Falava muito, ria alto, não tinha filtro e não via nenhum problema nisso. Me apresentou para as amigas dela como se eu já fizesse parte da turma, como se minha presença fosse algo óbvio e bem-vindo. Eu não sabia como agir com isso no início. Ficava esperando o momento em que alguém ia perguntar pela minha irmã, ia comparar, ia perceber que eu era a opção menos interessante. Mas ninguém perguntou, porque ninguém sabia que eu tinha uma irmã. Eu era só Tamires. Pela primeira vez na minha vida inteira, eu era só eu, sem contexto, sem comparativo. Aquilo foi o início de alguma coisa que eu ainda não tinha nome para chamar. Tia Berenice era exigente nos estudos, não gritava, não ameaçava com coisa nenhuma, mas sentava do meu lado depois do jantar com a mesa da cozinha toda limpa e ficava até eu entender o conteúdo que estava travando. "Você tem cabeça boa, Tamires. Eu vejo isso, mas cabeça boa que não é exercitada vira cabeça mole. Então vamos de novo. Devagar." Ela dizia isso com aquele sotaque carregado do interior de Pernambuco que nunca perdeu, e havia uma autoridade nessa fala que me fazia querer me esforçar, não por obrigação, mas por não querer decepcionar alguém que acreditava em mim com tanta firmeza. Fui bem na escola. Não bem de um jeito ordinário. Fui bem de um jeito que fazia a professora me pedir para ajudar colegas nas tarefas de matemática. Fui bem de um jeito que me rendeu, no final do 6º ano, uma menção honrosa numa feira de ciências por um trabalho sobre erosão costeira que eu fiz com cartolina, terra, gravetos e um balde com água que simulava a maré. Tia Berenice foi a premiação de camisa branca passada a ferro e segurou o meu troféu de plástico bege como se fosse de ouro maciço. Nos anos seguintes, a vida em Olinda ganhou textura e cheiro e sabor. Aprendi a fazer tapioca com tia Berenice. Aprendi a nadar nas piscinas naturais de Porto de Galinhas num verão que Dulciene convenceu a mãe dela a pagar uma van fretada. Aprendi o gosto de forró quando a vizinhança fazia festa na viela. E o som da sanfona saía pelas janelas abertas e durava até de madrugada. Comecei a enxergar meu próprio rosto de um jeito diferente, não de uma hora para outra. Foi um processo lento e às vezes doloroso, mas foi real e foi meu. Deixei o cabelo crescer e cuidei dele com óleos e cremes que tia Berenice comprava na farmácia do centro. Aprendi a gostar da minha pele escura, da minha voz, do meu modo de rir que vinha do fundo do peito sem pedir licença. Aos 16 anos, prestei seleção para uma escola técnica em Recife, na área de administração, e passei em 2º lugar numa lista de 80 candidatos. Tia Berenice comprou um frango inteiro, fez galinha assada com farofa de bacon e convidou 3 vizinhas para comemorar na sala. Foi a primeira festa feita na minha honra que eu me lembro com clareza. A primeira. Vez que a comemoração era por algo que eu tinha conquistado, não por algo que eu era ou deixava de ser. Fui para Recife todo dia de ônibus, 1h30 de viagem de cada lado, atravessando a ponte sobre o Capibaribe, com o sol da manhã espalhado na água barrenta. Aprendi contabilidade básica, gestão, português técnico, inglês instrumental. Aprendi a ser pontual, a cumprir prazo, a apresentar resultado com clareza. E aprendi, talvez, mais importante do que qualquer disciplina no currículo, que o esforço sustentado produz coisa real, que não existe atalho que substitua o trabalho feito direito.
Quando completei 18 anos, consegui o primeiro emprego como assistente administrativa numa corretora de seguros pequena no bairro de Santo Amaro. Salário baixo, mas era meu. O primeiro salário que recebi, eu dividi em 3 partes. Uma para o custo de vida, uma para poupar e uma para o mercado da semana da tia Berenice, que foi recusar com aquela teimosia carinhosa dela, até eu largar o dinheiro dentro da gaveta da cozinha e sair de casa antes que ela pudesse devolver. Os anos foram passando com aquela velocidade que a vida adulta tem quando você está construindo alguma coisa de verdade. Avancei de cargo na corretora, passei para um escritório maior, fiz faculdade à noite, pagando mensalidade com o que eu mesma ganhava sem pedir nada para ninguém. Arrumei apartamento próprio num bairro simples, mas limpo, com janela que dava para uma praça onde crianças brincavam à tarde e um casal de idosos fazia caminhada toda manhã de mão dada. E foi nesse período que conheci as pessoas que se tornaram a minha família de verdade. Dulciene continuou sendo minha melhor amiga, mesmo quando a vida nos levou para endereços diferentes. Ela se formou em pedagogia e foi dar aula numa escola municipal de Olinda. A gente almoçava junto todo sábado, num rodízio de pizza na Rua da Aurora, que era caro demais para nossa realidade, mas que a gente justificava como investimento essencial na saúde mental. Conheci Genivaldo na faculdade, um contador quieto e honesto, que virou parceiro de trabalho e depois virou o homem com quem eu quis construir uma vida inteira. Conheci Dona Fátima, vizinha de prédio, que batia na minha porta para me dar pedaço de bolo quando assava e que perguntava como eu estava, com aquela sinceridade de mulher mais velha que não quer resposta educada, quer resposta verdadeira. E tia Berenice, que morava agora a 15 minutos do meu apartamento, continuava sendo a primeira pessoa que eu ligava em qualquer notícia boa ou ruim. Ela me ensinou que família não é sangue, é ação, é escolha, é presença quando importa. Com 28 anos, eu tinha um apartamento, uma carreira que havia construído do zero tijolo por tijolo, amizades que valiam mais do que qualquer título em moldura de plástico, e um namorado que me olhava como se eu fosse a pessoa mais interessante da sala, em qualquer sala que a gente entrasse juntos. Eu estava feliz, não de um jeito perfeito, não de um jeito sem cicatriz, de um jeito real e conquistado e profundamente e inteiramente meu. Então, tocou o telefone num domingo de manhã, com cheiro de café passado na cozinha e o som do pagode do vizinho de baixo chegando pela janela aberta com a brisa. Era um número que eu não tinha salvo. A voz do outro lado era de uma mulher mais velha, cansada, com aquele sotaque de Recife que demorei um segundo a reconhecer, porque estava guardado em algum lugar que eu não abria mais. Tamires, sou sua mãe. Silvana. O café passou a cheirar. Diferente. O pagode ficou distante. Eu segurei o telefone com a mão que não tremia, porque aprendi ao longo de muitos anos a não deixar tremer. Eu sei quem você é, eu disse, e ela começou a falar. A voz da minha mãe ao telefone era diferente da que eu guardava na memória. A de antes tinha sempre aquela impaciência cortante, aquele tom de quem está fazendo um favor ao falar com você. A de agora era mansa demais, cuidadosa demais, com aquelas pausas calculadas de quem ensaiou antes de ligar. Ouvi ela por vários minutos, sem interromper. Ela disse que havia pensado em mim muitas vezes ao longo dos anos. Disse que as coisas tinham sido difíceis naquele período, que ela e meu pai estavam passando por uma situação financeira complicada, que as decisões que ela tomou não foram fáceis. Usou a palavra circunstâncias várias vezes. Disse que estava mais velha, que havia refletido muito, que queria me ver, que ela e meu pai queriam me ver, e Raíssa também. Eu fiquei ouvindo com aquela atenção fria que se desenvolve quando você aprendeu desde cedo a ouvir o que está sendo dito nas entrelinhas. Notei que ela não disse, eu errei. Não disse, o que eu fiz foi errado. Não disse, você merecia mais. Disse, as circunstâncias. Como se as circunstâncias tivessem tomado a decisão por ela. Como se ela fosse uma vítima das mesmas circunstâncias que me deixaram de mala em casa de parente aos 9 anos. Onde você está morando agora? Ela perguntou, depois de um tempo. Em Recife. Nossa, que bom.
A gente também tá em Recife ainda. Mesma área, Casa Amarela. Posso te visitar? Havia uma urgência contida nessa pergunta que eu reconheci imediatamente. Não era urgência de me ver. Era urgência de algo que ela precisava, de algum motivo que ainda não tinha aparecido na conversa. E eu decidi esperar. Deixar o motivo aparecer. Pode vir sim, eu disse, mas vem junto com todo mundo. Eu quero te apresentar as pessoas que fazem parte da minha vida. Houve uma pausa curta do outro lado. Claro, ela disse, com todo mundo. Marcamos um sábado à tarde, dali a 2 semanas. Depois que desliguei, fiquei um tempo longa com o telefone na mão, olhando para o teto do meu apartamento enquanto o pagode do vizinho de baixo continuava no mesmo ritmo de antes, indiferente ao que acabara de acontecer. Genivaldo entrou na sala com 2 xícaras de café e me olhou. Quem era? Minha mãe biológica. Ele sentou do meu lado sem dizer nada por um momento. Depois perguntou, e como você tá? Calma, eu disse, e era verdade. Muito calma. Liguei para tia Berenice primeiro, contei tudo. Ela ouviu até o fim, e quando acabei, ficou em silêncio por um tempo que eu já conhecia. Depois disse, o que você quer que aconteça nesse encontro, Tamires? Não perguntou o que eu ia fazer. Perguntou o que eu queria. Essa diferença era tudo. Quero que eles me vejam, eu disse, do jeito que eu sou agora. E quero que entendam o que abriram mão. Tia Berenice respirou. Então, eu vou estar lá. Liguei para Dulciene em seguida. Dulciene, que conhecia minha história do início ao fim e que nunca me olhou com pena, sempre com respeito. Ela disse que ia cancelar qualquer coisa que tivesse marcada naquele sábado e que eu não precisava nem pedir. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei como se nada estivesse diferente. Mas por dentro, ia processando. Ia lembrando de fragmentos da infância que eu havia guardado em prateleiras altas, os que eu não acessava com frequência. O cheiro do apartamento de Casa Amarela. A voz da minha mãe chamando Raíssa. O silêncio do meu pai. A sensação de ser o peso que alguém carregava sem querer, mas ia lembrando também de outras coisas. Do primeiro dia na escola de Olinda com Dulciene, do bolo de milho de Dona Eunice, das noites estudando na cozinha da tia Berenice com o som dos grilos lá fora, do meu primeiro contra-cheque, da defesa do meu trabalho de conclusão de curso, de pé na frente de uma banca, com a voz firme. Naquele sábado, arrumei o apartamento mais cedo do que o necessário. Coloquei flores naturais na mesa da sala, amarelas, que eu havia comprado na feira da praça. Fiz café fresco e comprei pão de queijo quentinho numa padaria perto de casa. Genivaldo ficou do meu lado durante a manhã inteira, sem perguntar muito, sem fazer menos do que precisava. Às 2 da tarde, tia Berenice chegou primeiro. Como sempre chega quem realmente quer estar em algum lugar. Veio de vestido florido azul, com a bolsa de couro marrom no braço. Me abraçou na porta e entrou sem cerimônia, como se entrasse em casa, porque era a casa dela também de alguma forma. Dulciene chegou logo depois de óculos novos e sorrindo com aquela boca larga dela que não escondia nada. Dona Fátima, minha vizinha, pediu para vir também quando soube que ia ter gente, e eu disse que sim. Genivaldo estava sentado no sofá com o cuidado tranquilo de quem sabe exatamente qual é o seu lugar. Às 2h20, o interfone tocou. Desci para abrir o portão. Eram 3. Minha mãe, Silvana, que estava mais velha do que eu esperava, com o cabelo pintado de preto e rugas na testa, que não existiam quando eu tinha 9 anos. Meu pai, Robson, que estava encurvado, mais magro, com um ar de homem que passou os últimos anos carregando alguma coisa pesada, e Raíssa, minha irmã gêmea. Ela era bonita, continuava bonita, com o cabelo liso e um rosto que o tempo havia sido gentil. Me olhou com uma expressão que eu não soube ler de imediato, mistura de curiosidade e algo que poderia ter sido vergonha, ou podia ter sido só desconforto de estar num lugar onde ela não sabia as regras. Subi com os 3 no elevador sem falar muito. Silvana tentou preencher o silêncio, com um comentário sobre o prédio, sobre o bairro, sobre como Recife havia mudado. Eu respondi com palavras curtas e entonação neutra. Quando a porta do elevador abriu no meu andar, eu saí na frente. Entrei no apartamento. Eles entraram atrás de mim. Foram 4 pares de olhos que me olhavam da sala. Tia Berenice,
Dulciene, Dona Fátima e Genivaldo. A sala de repente pareceu menor e maior ao mesmo tempo. Silvana parou um passo depois da porta, avaliando o cômodo com aquele olhar rápido de quem está catalogando. Robson ficou atrás dela, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Raíssa ficou ao lado, olhando para as flores amarelas na mesa. Eu virei para o lado deles e disse, com a voz que aprendi a ter ao longo de todos esses anos, a voz que não tremia: antes de apresentar vocês, deixa eu explicar quem são essas pessoas aqui. Fiz uma pausa curta. O silêncio na sala era o tipo de silêncio que pesa. Essa é a tia Berenice. Foi ela quem me recebeu quando eu tinha 9 anos e me foi entregue como se fosse um pacote que ninguém mais queria. Foi ela quem me colocou na escola, quem sentou do meu lado nas noites de dever, quem foi à minha formatura, quem segurou minha mão em cada momento difícil que tive na vida adulta. Ela é a minha mãe, a única que eu de fato tive. Tia Berenice não disse nada. Ficou parada, com as mãos no colo e os olhos brilhando de um jeito que ela não estava conseguindo controlar. Essa é a Dulciene. Foi minha primeira amiga quando eu cheguei em Olinda sem conhecer ninguém, sem entender o que tinha acontecido comigo. Ela nunca me perguntou por que eu estava lá, nunca me olhou com pena. Me tratou como pessoa desde o primeiro dia. É minha família. Dulciene assentiu com a cabeça, os olhos ligeiramente úmidos, mas a boca firme. Esse é o Genivaldo. É o homem que me escolheu, que fica, que está aqui hoje porque quis. Essa é a Dona Fátima, minha vizinha, que bate na minha porta com bolo e pergunta como eu estou porque se importa de verdade. Virei para Silvana. Ela estava com a expressão de quem não esperava esse roteiro. E vocês? Eu disse com a mesma voz firme, a mesma calma que havia me custado anos construir. São as pessoas que me abandonaram. O apartamento ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não existe nos filmes. Na vida real, é só o zumbido do ar-condicionado e o som da própria respiração. Silvana abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Tamires, eu vim aqui porque... Eu sei por que você veio. Eu disse, sem agressividade, sem raiva, com a clareza de quem pensou muito nesse momento. Você veio porque a vida ficou mais difícil, porque envelheceu, porque de alguma forma precisava de alguma coisa que imaginou que eu poderia oferecer, seja atenção, seja ajuda, seja só a sensação de que o passado pode ser reescrito com uma visita. Mas eu não tenho nada disso para dar, não porque eu seja cruel, mas porque essas pessoas aqui, e eu gesticulei para o lado da sala, são quem eu tenho, são quem eu escolho, e não há espaço para quem me escolheu por último. Raíssa olhou para o chão. Meu pai pigarreou sem dizer nada. Silvana ficou olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Ela estava sem reação, sem o grampo de plástico no cabelo, sem a impaciência de antes, sem o cansaço ensaiado. Era só o rosto de uma mulher confrontada com o resultado de tudo que havia feito ou deixado de fazer, sem ter como negar, sem ter como reescrever. Depois de um momento longo, eu disse, podem ficar para tomar um café se quiserem, mas saibam onde estão, saibam quem sou, e saibam que não vim até aqui sozinha. Nenhum dos 3 ficou para o café. Saíram em fila, quietos, da mesma forma que chegaram, só que agora sem nenhuma das expectativas que trouxeram consigo. Quando a porta fechou, tia Berenice se levantou da cadeira, cruzou a sala e me abraçou sem dizer nada, e eu deixei, porque havia algumas coisas que palavras não precisam fazer, e um abraço de quem ficou quando poderia ter ido embora, diz tudo o que precisa ser dito. Dulciene fez um comentário baixinho que fez todo mundo rir de um jeito que soltou alguma coisa que estava presa no ar. Genivaldo foi buscar o café que ainda estava na cafeteira. Dona Fátima disse que estava com fome e perguntou se tinha mais pão de queijo, e ficamos ali, nós 5, na minha sala com flores amarelas na mesa, tomando café numa tarde de sábado. Em Recife, não era uma cena de vitória espetacular, era algo mais real do que isso. A prova silenciosa de que eu havia construído, tijolo por tijolo, exatamente o que havia me tirado quando era criança. Um lugar onde eu era vista, um lugar onde eu era escolhida, um lugar que era completamente e irrevogavelmente meu,